Queridos irmãos e todos aqueles que acompanham o canal da Igreja no Gama no YouTube, estamos aqui nessa noite para mais uma comunhão, mais uma palavra de luz e encorajamento para as nossas vidas. Estamos aí nesses dias em plena conferência internacional, temos sido bombardeados por uma forte palavra e temos de fato sido muito iluminados pelo Senhor. E não podemos, no entanto, deixar de prosseguir nesse encargo que está sendo concluído nesses dias, né? Por um lado, estamos entrando num novo tema, um tema maravilhoso, baseado nas duas cartas de Paulo a Timóteo, com o tema coluna e base da verdade, mas ainda estamos no processo de conclusão do tema Deus nos chama para o seu reino e glória, concluindo aí a palavra de Paulo aos Tessalonicenses nas suas duas cartas. E de fato o Senhor tem sido tão tremendo para conosco. São temas que se completam, são encargos que estão sendo intensificados para nós. Por um lado, estamos vivendo um contexto tão delicado, um contexto dos tempos finais, contexto de lutas, onde o inimigo de Deus tem se levantado fortemente. Temos visto isso, inclusive na sociedade à nossa volta. Mas o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado a sua palavra, e essa palavra é uma grande salvação para nós. Por isso, nessa noite, nós queremos apresentar mais um conteúdo dessa palavra, né? Mais um aspecto dessa palavra para nos fortalecer mais ainda nessa luta. Muito importante isso. Eu creio, irmãos, que nós não podemos menosprezar o mundo em que vivemos hoje. Apesar das coisas não estarem fáceis, nós temos uma tendência de nos acostumar com tudo. E mesmo as notícias negativas chegando a todo tempo, você se acostuma e passa a ser normal. E isso é perigosíssimo, né? É como uma rã que está colocada numa água quente. Se você fizer isso, e for aumentando a temperatura da água, simplesmente essa rã vai se acostumar com isso. E vai acabar sendo cozida e vai morrer ali, sem perceber o que está acontecendo. Então, mais ou menos o que podemos vislumbrar hoje à nossa volta. Precisamos ganhar um espírito forte, ganhar uma percepção espiritual de tudo que está à nossa volta. E, sobretudo, ganhar um espírito mais combativo, de luta contra as coisas negativas desse mundo que estão à nossa volta, nos bombardeando diariamente. Olha o que Paulo fala aqui para Timóteo, na sua primeira carta, no versículo 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente fosses objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Ó Senhor Jesus. Paulo aqui, de fato, encoraja o seu jovem cooperador Timóteo a combater, a não ficar parado, nem mesmo menosprezar o que estava acontecendo à sua volta, mas se levantar para combater segundo a palavra, as profecias de que estavam sendo dispensadas para ele naquele tempo tão difícil. Irmãos, isso é importantíssimo. A palavra tem chegado a nós para de fato nos despertar, nos tornar mais combatentes, mais aguerridos em prol dos interesses do Senhor, né? Eu gosto muito de um texto que está aqui em Êxodo, capítulo 32, que narra um período da história de Israel bastante delicado, uma experiência negativa que eles tiveram, apesar de estarem recebendo o dispensar de Deus por meio de Moisés, logo após a saída do Egito,
Moisés ali no Monte Sinai, recebendo a revelação, a lei de Deus. Mesmo assim, o povo não valorizou esse momento e acabaram se envolvendo com algo muito negativo. Aqui no versículo 25, na verdade, a partir do versículo 1 desse capítulo já mostra a história do bezerro de ouro. Uma experiência desastrosa do povo de Deus. Interessante, né? Não temos como detalhar o que aconteceu aqui, mas eles construíram um objeto de idolatria e começaram a festejar aquele objeto. Eles abandonaram a palavra do Senhor, trocaram a presença do Senhor por um mero objeto, um substituto. Mas aqui no versículo 25, nós vemos a maneira como Deus trata com essa situação, né? Então ele vem no meio de Moisés, né? E diz: o povo estava desenfreado, estava solto, sem restrições. Ó Senhor Jesus. Irmãos, temos que tomar cuidado. O mundo à nossa volta tem esse poder de nos influenciar, nos deixar muitas vezes desenfreados, sem restrição. Ó Senhor Jesus. Mas Moisés falou aqui: Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Põe-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele os filhos de Levi. Foi uma palavra forte aqui, né? Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, sai e tomai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Muito dura essa maneira como foi tratado aquele evento. Mas Deus quis mostrar algo para nós aqui, que está ligado ao nosso posicionamento pelo Senhor e pela sua palavra. Esses dias, meus irmãos, de multiplicação do mistério da iniquidade, que é o tema da nossa palavra de hoje, né? A vacina divina contra o vírus da iniquidade, que é o livro 5, a minha semana 1 desse livro. Estamos na reta final aí desse tema. Deus nos chama para o seu reino de glória. Deus quer produzir em mim e você uma forte posição, um espírito aguerrido, espírito de luta, de não nos deixar sermos arrastados por tudo que é negativo à nossa volta. O Senhor tenha misericórdia de nós. Os filhos de Levi se posicionaram aqui fortemente pelo Senhor, e essa espada aqui representa a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, possamos ganhar essa percepção e de fato nos posicionar pelo Senhor e pela sua palavra nesses tempos finais. O encargo central da palavra de hoje, a vacina contra o vírus da da iniquidade. O encargo central aqui, irmãos, é exatamente despertar em nós esse espírito de luta, ó Senhor Jesus, contra esse vírus. Percebermos que existe uma esfera sutil, oculta, invisível, atuando na terra hoje, semelhante a um vírus. Logicamente que os diversos vírus que atuam e produzem doenças, como esse do Covid-19, que está atormentando toda a terra hoje, é um vírus que existe no mundo físico e está sendo combatido por meio de vacinas que estão sendo produzidas. Mas o mistério da iniquidade é um vírus oculto. Ele atua na esfera espiritual, mas tem um poder enorme de destruição. E o grande risco que nós corremos, irmãos, é de
cairmos numa condição de indiferença e de tolerância. Ou seja, nos acostumarmos com as coisas à nossa volta. Ficamos indiferentes. Perdemos a capacidade de percepção e de reação. Então, esse vírus da iniquidade, ele tem esse poder de produzir em nós essa condição de indiferença e de tolerância. Creio que foi esse sentimento que levou o povo de Israel, aqui no capítulo 32 de Êxodo, a cair nessa terrível condição de produzir um bezerro de ouro. Ó Senhor Jesus, a nossa indiferença, a nossa frieza, a nossa apatia é um caminho que nos levará para a idolatria, para buscar outras coisas no lugar de Deus e da sua palavra. Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eis uma característica forte desse vírus. O vírus da iniquidade também é um vírus que se multiplica muito rapidamente e de maneira oculta, e nós não percebemos. Mas ele está atuando, contaminando, infectando muitas pessoas, ou aqui, como diz aqui, quase todos, fazendo esfriar o amor, gerar uma indiferença em relação às coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Tem algumas características interessantes aqui, relacionadas também com esse vírus da iniquidade. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Interessante, né? Aqui Paulo fala que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que ele usou essa expressão tão forte? Para uma igreja que estava seguindo o seu ministério ali, a igreja de Corinto. Porque de fato, irmãos, a condição dos irmãos ali era uma condição de tolerância para com muitas dessas práticas. Ele deixou claro: aqueles que viverem de tal maneira não herdarão o reino de Deus. Existe uma incompatibilidade aqui. Irmãos, o vírus da iniquidade, ele quer tornar as coisas anormais como se fossem normais, possíveis, aceitáveis, aprovadas. Essa é a grande característica da iniquidade. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, temos que ser despertados e ganhar um espírito até mesmo violento, contrário a essas coisas. Olha só o que diz em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Em 1 Coríntios, Paulo fala que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, que está dentro do reino de Deus. Aqui,
Em Mateus 11, 12, Jesus fala uma palavra forte também. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Essa palavra esforço aqui, no sentido original da palavra, na tradução, na melhor tradução, significa violência. Então, os que se esforçam aqui são os violentos. Irmãos, eu e você precisamos ser violentos para lidar com o mistério da iniquidade. Se nós somos leves, se nós somos complacentes com algumas coisas, elas irão entrar. Irão causar dano em nosso viver espiritual. Irá se tornar como aquele bezerro de ouro que entrou para dentro do povo de Israel. Senhor Jesus, precisamos levantar e tomar posse desse reino, apropriar desse reino. Isso exigirá de nós uma violência, como os filhos de Levi que se levantaram ali com a espada para matar, para eliminar toda a iniquidade do meio do povo de Deus. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, ó Senhor Jesus, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, e para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Não vivamos de qualquer maneira, não sejamos superficiais, não sejamos leves, vivamos em união com Ele, em temor e tremor, ó Senhor Jesus. Queria ler ainda em Romanos 12, versículo 11, que diz o seguinte: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não podemos viver de qualquer maneira, especialmente nesses tempos finais de multiplicação da iniquidade. Não sejamos remissos, não sejamos preguiçosos, não sejamos leves, não sejamos indiferentes, não sejamos tolerantes com as coisas negativas, mas sejamos fervorosos de espírito, ousados, aguerridos. Jesus é o Senhor. Irmãos, que esse é o encargo principal dessa mensagem, a vacina contra o vírus da iniquidade, parte 2, que é a segunda dose. Já tivemos a mensagem parte 1, há cerca de 4, 5 semanas atrás, já liberamos uma mensagem com esse mesmo sentimento, mas agora é a segunda dose, para mexer conosco, para despertar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, como fazer o enfrentamento desse vírus? Isso é importantíssimo. Primeira coisa que nós temos que perceber é que nós já temos o mais importante, que é a vacina. Olhando aí para o que está acontecendo aí fora, a grande luta contra o vírus do Covid-19 e suas mutações sequenciadas, as novas cepas que têm surgido e causado mais infecção, talvez mais morte também, provavelmente. A luta desesperada por produzir vacinas, a caça, a guerra por vacinas. E não tem sido fácil. Ainda tem muito a caminhar ainda
até conseguir vencer esse vírus. Mas é possível que outros virão. Mas quanto a nós, irmãos, nós já temos a vacina. Vimos isso na mensagem, como lidar com vencer o vírus da iniquidade, parte 1, né? É isso? A vacina divina contra o vírus da iniquidade, parte 1. Essa vacina já está pronta. Na verdade, essa vacina é a grande salvação de Deus. É a obra completa e redentora de Cristo Jesus. Vimos isso detalhadamente. Mas essa vacina, irmãos, ela foi concentrada, depositada na palavra de Deus. Tudo que o Senhor Jesus realizou no processo de produção dessa vacina, Ele soprou para dentro de mim e de você, por meio da sua palavra. Na verdade, Ele quer soprar essa vacina para dentro de mim e de você, por meio dessa palavra. Ela está pronta. Ó Senhor Jesus, olha só o que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, é soprada por Deus. É a melhor tradução da palavra grega aqui, é soprada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a vacina, é a palavra de Deus, é toda a Escritura que é soprada por Deus, né? Se você olhar em João, capítulo 6, é isso? Versículo 63, Jesus fala explicitamente dessa vacina, que é a palavra. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, ou seja, que eu tenho soprado, são Espírito e são vida. Então a vacina está aqui. São as palavras que eu vos tenho dito. Essas palavras são Espírito e são vida. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Puxa, mas esse vírus é mutante. Esse vírus ele está sempre aparecendo de maneiras diferentes. Como lidar com ele? Saiba que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Lembra da espada que os filhos de Levi usaram lá, em Êxodo 32? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tremendo demais. Irmãos, essa palavra de Deus é a vacina eficaz contra o vírus da iniquidade. Não tenha dúvida disso. Não abra mão disso. Não seja indiferente a isso. Pelo contrário, tome essa vacina. Tome essa palavra, como os filhos de Levi. Aplique essa palavra em seu viver. Ó Senhor Jesus, ela tem esse poder cortante para matar todos os elementos da iniquidade que estão presentes nesse vírus, né? Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, é importante e é necessário não apenas sabermos que existe essa vacina, mas como aplicar essa vacina,
como é que essa vacina atua? Primeiramente, é necessário perceber que esse vírus precisa também ser rastreado. O vírus atua de diversas maneiras. Ele tem a sua capacidade de nos alcançar muitas vezes, de entrar em nosso viver, sem que nós percebamos. Então esse discernimento espiritual de como lidar com esse vírus é importante. Olha só o que diz Romanos 12, eu acho que eu li esse texto na última mensagem, mas vou ler novamente. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, a nossa consagração, nossa apresentação, nossa entrega, nosso espírito de luta aguerrido, como dos filhos de Levi, é importante. E não vos conformeis com este século. Então esse século aqui, irmãos, diz respeito a esse mundo, nas suas várias facetas, seus vários aions, que é a palavra grega usada para esse século aqui. São as várias facetas do mundo. Isso também diz respeito a essa capacidade do vírus da iniquidade de fazer mutações diversas, de manifestar-se de diversas maneiras e assim nos enganar. O Senhor tenha misericórdia de nós. Tem alguns textos aqui que nos ajudam muito. Eu vou citar para vocês e vou ler alguns, olhando para 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o nosso texto base dessa mensagem, versículo 7. Diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele para que agora o detém. E um pouco mais à frente, versículo 10, nos mostra que esse vírus atua na chamada operação do erro. Então, é uma operação enganosa, é muito forte, é muito capaz de nos enganar. Versículo 10 e 11. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Então, esse vírus, ele tem uma grande capacidade de produzir o erro e o engano, né? Ó Senhor Jesus. Você abra em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4, no cenário ali do dragão, nos mostra que um poder de arrastar a terça parte das estrelas do céu. Isso também diz respeito ao vírus da iniquidade. Poder de arrastar as pessoas. Também Lucas 21, 34, 36 mostra o quê? O poder de sobrecarregar, anestesiar, hipnotizar as pessoas. Esse é o vírus. É preciso rastreá-lo, identificar alguns sintomas que possam estar acontecendo na sua vida e na minha vida. Senhor Jesus, esse vírus está no mundo e também está na igreja. Com esse poder de engano, de hipnotizar as pessoas, ele vai entrando. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis,
inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esse é o mundo. Você pode aqui, diante desse quadro, identificar pelo menos 3 características principais desse homem que o sistema da iniquidade tem produzido. Tem gerado um mundo, pessoas egoístas, que vivem para si mesmos, que só vivem para o dinheiro e para os prazeres. Ó Senhor Jesus. Essa é a característica do mundo à nossa volta, produzido pelo mistério da iniquidade. Pessoas que vivem voltadas exclusivamente para si mesmas, egoístas. Pessoas que buscam o dinheiro acima de tudo e pessoas que buscam os prazeres acima de tudo. Esse é o mundo, infectado pelo mistério da iniquidade. Mas esse mistério também está na igreja. Não pense que nós estamos imunes. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente, é o Espírito que está falando, que nos últimos tempos, alguns, foi positivo aqui, né? Ele foi positivo, alguns apenas, na verdade não são só alguns, como o Senhor mostrou para nós em Mateus 24, é quase todos. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Se voltarmos um pouquinho no capítulo 1, versículo 19, fala: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, novamente positivo, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Isso mostra o que, irmãos? Que muitos na igreja irão naufragar na fé, por causa da ação desse mistério da iniquidade. O sentimento nosso nessa noite, irmãos, é, de fato, mexer com o espírito de vocês. Gerar mesmo um desespero, um despertamento. Percebemos que é sério, é muito sério o contexto que nós vemos hoje. A ação desse mistério da iniquidade, desse vírus, no mundo e dentro da igreja do Senhor Jesus, dentro do povo de Deus. Se nós não nos despertarmos, não nos despertarmos, nós poderemos ser arrastados e naufragarmos na fé. O Senhor tenha misericórdia de nós. É necessário aplicar a vacina a todo tempo. É necessário produzir um processo de imunização constante. Não pode parar. Um dia você creu no Senhor. Você recebeu o Senhor como seu Salvador. Você recebeu essa vacina dentro de você. O Espírito. Você tem a palavra que é Espírito e que é vida, disponível para você. Mas é necessário aplicar essa vacina a todo tempo. Não podemos parar. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aleluia. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te,
Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, e na tua casa e nas tuas portas. Ó Senhor Jesus. Texto maravilhoso, né? Usado para ajudar os pais na criação dos seus filhos. Tem tudo a ver com o encargo da imunização por meio da palavra de Deus. É isso aí. Começa desde cedo, lá na infância. Mas também esse texto mostra o quê? A necessidade de uma continuidade, de uma constância. Ó Senhor Jesus. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Já mostramos esse aspecto, né? Do sopro de Deus. Mas também essa Escritura, ela é útil. Ela é útil, ela é eficaz. Ela é imunizadora. Por meio do ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, é um processo, é uma continuidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse homem de Deus somos nós, é você, sou eu, que estamos sendo imunizados por essa palavra. Irmãos, da mesma maneira que existe um bombardeio do vírus da iniquidade, muito mais é necessário que haja um bombardeio da palavra de Deus em nosso viver. Ó Senhor Jesus, é essa palavra que vai nos salvar da ação ou da interferência desse vírus da iniquidade. O Senhor tenha misericórdia de nós. Essa palavra também ela tem um componente do Espírito. Já vimos isso em João 6,63. Eu queria reforçar ainda, lendo em Apocalipse capítulo 1. Amém? Porque essa palavra está intensificada hoje. Não é a mesma palavra que o Senhor falou ali em João 6. Por um lado é a mesma palavra, mas ela está agora intensificada pelo Espírito. Olha só, capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse. Diz o seguinte: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Isso é uma palavra simbólica para nós hoje. As 7 igrejas, todas as igrejas, toda a igreja do Senhor, em todas as eras, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Olha só, ele não apenas era, ele é e ele há de vir. Ó Senhor Jesus. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. E no 14 ele reforça, né? A sua cabeça e cabelos, a descrição de Jesus como sumo sacerdote, percorrendo entre as igrejas. Então ele fala, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva e como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Então, irmãos, esse fogo aqui também representa esses 7 espíritos, para queimar as coisas negativas. Olha só que coisa maravilhosa. Essa palavra, ela tem esse poder imunizador, mas também tem o poder de queimar todas as coisas negativas que o mistério da iniquidade, que o vírus da iniquidade tenta introduzir em nós, tenta nos enredar. Ó Senhor Jesus, precisamos prosseguir continuamente nesse processo de imunização da palavra de Deus. Queria citar ainda, para terminar a nossa comunhão de hoje, 3 exemplos, né? 2 foram mencionados rapidamente no alimento diário, e um eu quero acrescentar, vou ser rápido aqui. O primeiro exemplo é Moisés, está aqui no capítulo 11 de Hebreus, versículo 23 até o 26. Pela fé Moisés, apenas nascido,
foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Olha só, a família de Moisés, a mãe de Moisés, os pais de Moisés, não ficaram amedrontados. Eles não sucumbiram à ação forte do Ministério da Iniquidade, representada ali pelo decreto de Faraó. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, porque aquela família pegou Moisés, livrou Moisés da morte, né? E Moisés foi levado para a filha de Faraó cuidar. Isso está no capítulo 3 de Êxodo, 1-3. Não tem como nós adentrarmos ainda, né? Mas Moisés foi educado soberanamente pela sua própria mãe, que infundiu nele a palavra de Deus, né? Por isso Moisés, quando já homem feito, como diz aqui, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que é isso, irmãos? Efeito do processo de imunização da palavra de Deus. Irmãos, não tenha dúvida, o vírus irá se levantar contra nós, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra os filhos dos irmãos. É necessário imunização por meio da palavra de Deus. Não vacile, não abra mão disso, né? Outro exemplo foi citado, está em 1 Timóteo, a própria experiência do jovem Timóteo, né? Capítulo 1, versículo 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que ninguém ensine outras doutrinas. Na verdade é 2 Timóteo. Nós erramos aqui, perdão. Muito bom também. Um texto que mostra a ação forte do mistério da iniquidade, por meio das falsas doutrinas, falsos ensinamentos, ideologias, que estão impregnadas na igreja. Era a luta do jovem Timóteo. Era o vírus que ele tinha que enfrentar. Mas aqui em 2 Timóteo, Paulo faz menção do processo de imunização que Timóteo recebeu da sua mãe e da sua avó. 1:3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Aleluia! Ele confiava que o jovem Timóteo iria vencer toda aquela esfera negativa à sua volta, do vírus da iniquidade tão forte naquele contexto que Paulo vivia. Ele ia vencer essa luta pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti você tem raízes, Timóteo. Você tem palavra implantada em você. Versículo 14, né? Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Também Tiago, né, para completar. Amém? Capítulo 1. Sumiu da minha Bíblia. Versículo 21. Aleluia. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa foi a experiência de Timóteo. Algo estava implantado dentro dele. Algo foi implantado dentro dele. A vacina estava lá dentro, assim como em Moisés. E esta palavra implantada nele
foi que o elemento que o fez vencer a ação do mistério da iniquidade. Para terminar, eu queria ler ainda em Mateus capítulo 4 e mostrar o próprio modelo do Senhor Jesus. Tremendo. Ele também não ficou imune. Ele foi tentado. Satanás foi até ele e ofereceu para ele muitas coisas, prazeres, dinheiro, tudo que o mundo pode dar, ofereceu para ele. Mas Jesus ficou firme. Jesus usou contra ele uma vacina poderosíssima, que eu e você também podemos usar hoje, né? Versículo 1 de Mateus 4, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele também tinha sua fragilidade, era um homem, era Deus na carne. Como homem, ele também foi atacado pela ação do mistério da iniquidade. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito. Aleluia! A palavra estava implantada dentro dele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse texto, teve mais duas tentativas ainda do mistério da iniquidade, do vírus, de danificar o Senhor. Mas ele usou a palavra com toda a força, ele se posicionou, ele usou a espada que corta, que elimina a ação do vírus da iniquidade. Versículo 10 mostra, né? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nada de bezerro de ouro, nada que o mundo possa nos oferecer de prazeres, de dinheiro, nada. Com isso, o deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e os serviram. Aleluia! Maravilhoso demais. Irmãos, que encargo poderoso. Que palavra de despertamento, de salvação para mim e para você. Estamos aqui hoje, nos tempos finais, num contexto de trevas cada vez maiores. Ó Senhor Jesus, precisamos nos apegar à palavra de Deus, muito mais, cada dia mais. Queria terminar lendo Colossenses, né? Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Para encorajar todos nós a prosseguirmos nessa palavra, a tomarmos posse dessa vacina, aleluia, a praticarmos a imunização por meio dessa vacina. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aleluia! Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando-lhe por ele gratidão a Deus Pai. Jesus é o Senhor. Essa é a nossa segurança, é a nossa garantia. Tomemos posse dessa palavra em nosso viver. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, que nós possamos juntos avançarmos e nos posicionarmos fortemente hoje contra o vírus da iniquidade, tomando posse
da palavra de Deus em nosso viver. Jesus é o Senhor. Amém?